Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Sou o professor Marco César, de Informática, Administração e Inglês. Vamos começar a nossa videoaula nessa tarde, falando a respeito de informática, sobre um dos mais importantes aplicativos da MS Office, que é o Excel, tão importante para o nosso dia a dia. Vamos lá, vamos começar. Hi, good afternoon, be welcome. I am Administration, Informatic and English. I am Informatic Administration and English teacher Marco César. Let's go to begin our video lesson this afternoon speaking about informatic, about one of the most important applications of MS Office, that is Excel. I dedicated this video lesson to all students from all over the world, in Brazil too. Okay, let's go to begin. Come with me. Olá, boa tarde. Vamos hoje falar sobre as teclas de combinação desse importante aplicativo da MS Office, que é o Excel, para o nosso dia a dia, em nossas casas, comércios, escolas, empresas, onde quer que seja. A tecla de combinação setinha para a direita vai posicionar o cursor uma célula à direita. A setinha para a direita vai posicionar o cursor uma célula à direita. A setinha para a esquerda vai posicionar o cursor uma célula à esquerda. Então, a setinha da esquerda vai posicionar o cursor uma célula à esquerda. A setinha para cima vai posicionar o cursor uma célula acima. Setinha para cima vai posicionar o cursor uma célula acima. A setinha para baixo vai posicionar o cursor uma célula abaixo. A setinha para baixo vai posicionar o cursor uma célula abaixo. A junção das teclas CTRL, Ctrl mais setinha para a direita vai posicionar o cursor na última célula à direita. A junção das teclas CTRL, Ctrl mais setinha para a direita vai posicionar o cursor na última célula à direita. A junção das teclas CTRL mais setinha à esquerda vai posicionar o cursor na última célula à esquerda. A junção das teclas CTRL, Ctrl mais setinha à esquerda vai posicionar o cursor na última célula à esquerda. A junção das teclas CTRL, Ctrl mais setinha para cima vai posicionar o cursor na última célula acima. A junção das teclas Ctrl mais setinha para baixo vai posicionar o cursor na última célula abaixo. A junção das teclas Ctrl mais setinha para baixo, vamos posicionar o cursor então na última célula abaixo. A junção das teclas CTRL mais Home, junção das teclas Ctrl mais Home, vamos posicionar o cursor na célula 1. A junção das teclas Ctrl CTRL mais Home, vamos posicionar o cursor na célula 1. A junção das teclas Ctrl mais PGDN, vamos posicionar o cursor na alça de planilha posterior. A junção das teclas CTRL, Ctrl mais PGDN, Page Down, vamos posicionar o cursor na alça da planilha posterior. A junção das teclas CTRL mais Page Up, junção das teclas CTRL mais PGUP, vamos posicionar o cursor na alça da planilha anterior, ok? Vamos agora às teclas de função. Alguns comandos do MS Excel podem ser executados pelas chamadas teclas de função. Estas teclas vão de F1 até F10. F1, a famosa ajuda, exibe tópicos de ajuda. Se você apertar essa tecla, numa opção do menu, este responderá a dúvida referente ao ponto que estiver selecionado anteriormente, tá? Pois ele é sensível ao contexto. Tecla F1 ajuda. A tecla F2, edição, editar, quando você posicionar o cursor numa determinada célula e desejar modificá-la, o conteúdo, fórmula ou se não, dados dela. Na tecla F2, quando você posicionar o cursor numa determinada célula e desejar modificar o seu conteúdo, fórmula ou se não, dados dela. Tá? Tecla F3, ou nome. A tecla F3 vai listar as faixas que forem nomeadas no arquivo. Deve-se, então, utilizá-la durante a criação de uma determinada fórmula, tá? Ou durante o uso de caixas de diálogo que necessitem de endereçamento de células. Então, repetindo, a tecla F3, ou nome, lista as faixas que foram nomeadas no arquivo. Deve-se, então, utilizá-lo durante a criação de uma determinada fórmula ou durante o uso de caixas de diálogo que necessitem de endereçamento de células. A tecla F4, repetir ou referência absoluta, repete a última operação, edição ou formatação que foi executada no Excel, tá? Ou fixa o endereço da célula numa determinada fórmula para a cópia posterior. Repetindo, a tecla F4 é a tecla repetir ou referência absoluta. Ela vai repetir a última operação que tiver sido feita de edição ou formatação que for executada no Excel,
tá? Ou ainda fixa o endereço da célula numa determinada fórmula para que ela seja copiada posteriormente, para cópia posterior. Tecla F5, quer dizer ir para, permite ir para um endereço de célula qualquer ou a uma faixa nomeada no arquivo. Repetindo, tecla F5, ir para, permite ir a um endereço de célula qualquer ou a uma faixa que for nomeada no arquivo. Continuando. Tecla F6, quer dizer janela, permite ir de uma divisão de janela a outra na mesma planilha. Então a tecla F6 ou janela vai permitir ir de uma divisão de janela que houver a outra na mesma planilha. A tecla F7, chamada também de verificador de ortografia, verificador ortográfico, ela vai possibilitar corrigir ortograficamente os textos da planilha. Então, repetindo, a tecla F7, chamada também de verificador ortográfico, ela permite corrigir ortograficamente os textos da planilha, os erros que houverem. F8, também chamada de extensão, ela pode ser usada para selecionar células. Então a tecla F8, chamada também de extensão, ela pode ser usada para selecionar células. A tecla F9, que é chamada também de calcular agora, tecla F9 chamada de calcular agora. Quando se opta por um cálculo de forma manual, deixa-se de efetuar o cálculo de forma automática, como é o seu padrão, esperando que se finalize após a inclusão de todos os valores e fórmulas que a pessoa quiser. Então a tecla F9, o calcular agora, ela é utilizada quando se deseja optar pelo cálculo de forma manual. Deixa-se então de efetuar o cálculo de forma automaticamente, como é o seu padrão, esperando que se finalize após a inclusão dos dados, tá? De todos os valores, tá? E fórmulas que a pessoa precisar. Ok? Então agora a tecla F10, também chamada de menu, tecla F10, o menu ela equivale ao uso, tá, da tecla Alt da esquerda do teclado, ou ainda ao clicar na barra de menu. Repetindo, então a tecla F10, ou menu, ela equivale ao uso da tecla Alt da esquerda do teclado, ou ao clicar na barra de menu. Ok? Vamos continuar. Um minutinho, por favor. Vamos agora falar sobre as teclas de combinação. As teclas de combinação são elas, veja, setinha para a direita, vai mover um caractere à direita, então tecla de combinação e ação de movimento do cursor, vamos lá. Então, a tecla de combinação e ação de movimento do cursor. Teclando na setinha para a direita, nós vamos mover um caractere à direita. Teclando na setinha esquerda, nós vamos mover um caractere à esquerda. Então, teclando na setinha à direita, nós vamos mover um caractere à direita. Teclando na setinha à esquerda, nós vamos mover um caractere para a esquerda. A tecla Home, nós vamos posicioná-la no início. Então, quando você tecla na tecla Home, tá? Então, o que acontece? O cursor ele é posicionado no início da linha. Quando se aperta a tecla Home, posiciona-se então o cursor no início da linha. Quando se aperta a tecla End, posiciona-se o cursor no fim da linha. Quando se aperta a tecla End, posiciona-se o cursor aonde? No fim da linha. Quando se aperta a tecla Backspace, apaga-se o caractere à esquerda. Então, quando se aperta a tecla Backspace, nós vamos apagar o caractere à esquerda. Quando se aperta a tecla Del, nós vamos apagar o caractere sobre o cursor. Quando se aperta a tecla Del, repetindo, vamos apagar o caractere sobre o cursor. Quando se aperta a tecla ESC, vamos cancelar então a edição, voltando à planilha normalmente. Quando se aperta a tecla ESC, vamos cancelar a edição que estiver sendo feita, vamos voltar assim então para a planilha. Quando se aperta as teclas CTRL, Ctrl, mais a tecla da setinha para a direita, vamos mover o cursor para a palavra ou para o argumento posterior. Quando se aperta o conjunto das teclas, veja bem, CTRL, Ctrl ou Ctrl mais setinha à direita, vamos mover o cursor para a palavra, vamos mover o cursor à palavra ou argumento posterior. Quando apertamos as teclas, o conjunto das teclas Ctrl mais setinha esquerda, veja bem, CTRL mais setinha esquerda, vamos mover o cursor para a palavra ou argumento anterior. Repetindo, quando apertamos as teclas CTRL, Ctrl mais setinha esquerda, vamos mover o cursor para a palavra ou argumento anterior. Ok? Muito obrigado, é isso aí. Tenha uma ótima tarde. Até uma próxima vez, espero ajudar a todos. Muito obrigado.